Olá, bom dia, bem-vindos. Eu sou o André, estás no canal Águia, um canal que se dedica a falar sobre o Benfica. Hoje, a edição de hoje vai ser sobre as notícias que vêm na comunicação social em relação ao Benfica, no dia de hoje, no dia 21 de outubro de 2022, portanto uma sexta-feira é sempre um bom dia porque estamos perto do fim de semana. Se querem saber o pré-jogo do Porto-Benfica, é o vídeo imediatamente anterior a este, que eu já fiz há alguns dias atrás, que é um vídeo bastante completo, convido-vos a ver, portanto é só ver o vídeo imediatamente anterior a este. A edição de hoje vai ser sobre notícias sobre aquilo que vem na comunicação social em relação ao Benfica, que invariavelmente só pode ser o Porto-Benfica, o jogo desta noite. O tema dos jornais é todo esse. Está-se a criar aqui uma grande expectativa em relação a este jogo, porque é um clássico. Um jogo que representa o Norte e uma equipa como o Benfica, que tem uma dimensão mundial. Portanto, vai ser um jogo interessante, em que se defrontam as duas melhores equipas do campeonato, que estão separadas pontualmente apenas por 3 pontos, sendo que o Benfica mantém o melhor ataque e a melhor defesa da Liga, é verdade por uma diferença curta, mas mantém, e mantém a liderança com 3 pontos de vantagem. O Benfica teve demolidor até à paragem das seleções. Após a paragem das seleções e com o início do mês de outubro, fizemos boas exibições e bons resultados, tendo em conta os adversários que tivemos. No entanto, tivemos aqui um registro um pouco mais modesto em comparação ao registro anterior, ou seja, tivemos um empate em Guimarães que não era previsível, tivemos uma passagem contra o Caldas dificultada, que foi para prolongamento, que criou aqui um grande desgaste nos jogadores e, portanto, estamos aqui no modo cruzeiro. Enquanto o Porto está num crescendo, o Porto, após a paragem das seleções, tem tido excelentes resultados, tanto a nível nacional como internacional, e, portanto, nesse sentido, vai-se encontrar uma equipa que tem sido consistente, que é o Benfica, e uma equipa que está em crescente, que é o Porto. Portanto, grande expectativa e esperamos ter um grande jogo, um jogo animado, em que as duas equipas deem tudo dentro de campo. Nós já sabemos que o Porto tem sempre um gostinho especial de vencer ao Benfica e que eles dão tudo contra o Benfica. Para além de terem grandes jogadores, esses grandes jogadores conseguem se superar nos jogos contra o Benfica. E o Benfica tem que ter essa mesma motivação e essa mesma expectativa para poder vencer o adversário, que é o Porto, no Estádio do Dragão. O Benfica não pode ir ao Porto amedrontado, não pode ir ao Porto a pensar no empate, tem que ir ao Dragão, ao Futebol do Porto, com a expectativa de ganhar. Se estivéssemos a falar nos finais dos anos 80, início dos anos 90, em que os árbitros estavam alegadamente comprados e em que os jogadores sentiam-se a sua vida em risco no Estádio do Dragão, porque não havia as medidas de segurança necessárias, aí compreende-se. Agora, em pleno 2022, com as medidas de segurança que existem, os jogadores não podem ir para campo com medo de serem agredidos. Portanto, têm que ir para campo, perceber que vão jogar futebol. É verdade que vão ter um ambiente hostil, mas isso é normal. Mas ninguém vai lhes bater, ninguém vai lhes agredir. Portanto, joguem sem medos no Estádio do Dragão. Joguem para vencer no Estádio do Dragão. É só isso que eu vos peço, porque, como dizia, esta frase não é minha, como diziam alguns generais, uma batalha, um pessimista não ganha uma batalha. Portanto, o Benfica não pode ser pessimista no Dragão. Tem que ser otimista e tem que lutar para vencer. Em relação aos grandes destaques do jogo, temos aqui o Gonçalo Ramos e o Taremi, que são os goleadores das equipas. O Gonçalo Ramos é o melhor goleador do campeonato, com 6 golos, portanto o Taremi tem 5, é uma distância curta. No entanto, o Taremi tem 4 assistências e 1 golo. O Gonçalo Ramos e o Taremi poderão ser jogadores que possam fazer diferença neste jogo, tal como Enzo Fernandes, que é um jogador que já vai com 49 jogos em 2022, portanto o Enzo Fernandes já leva 49 jogos em 2022 e é um jogador que está em grande nível, a querer borar ao mais alto nível, e espera-se que Enzo Fernandes também possa fazer a diferença neste jogo. Tal como o Otávio também poderá ser um desequilibrador na parte do Porto, também Rafa, que é sempre um jogador que acrescenta velocidade da parte do Benfica, ou Pepe da parte do Porto. O Neres é um jogador que vem de lesão, aparentemente poderá ser o titular, mas não sabemos em condições é que ele poderá aparecer no 11. Roger Smith, na conferência de imprensa que deu antes do jogo, mostrou-se otimista, diz que vai ao Dragão com a expectativa de ganhar. É um jogo especial entre dois candidatos ao título e, obviamente, que o objetivo do Benfica passa por vencer e não poderia ser de outra maneira. Em relação também ao jogo, não sei se vos disse que o jogo vai ser às 20h15 no Estádio do Dragão, portanto espera-se casa cheia. O árbitro é o João Pinheiro, natural de Famalicão, portanto é lá do Norte. O VAR é o Tiago Martins, com os assistentes Bruno Jesus, Luciano Maia e
quarto árbitro é o Rui Costa, o VAR é o Luís Godinho. Aqui parece VAR Luís Godinho, depois em cima aparece VAR Tiago Martins, portanto não, o AVAR é Luís Godinho, o VAR é Tiago Martins. Nos últimos confrontos, entre Benfica e Porto, a vitória no Dragão, o Porto tem 2 vitórias. Nos últimos 4 confrontos, o Porto tem 2 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Ou seja, o Benfica tem 2 derrotas no Dragão, 1 empate e 1 vitória. Portanto, temos que equilibrar este índice e temos que ter uma vitória para termos 2 derrotas e 2 vitórias. Portanto, vamos com expectativa de vitória. Em relação também ao Gonçalo Ramos, ele foi premiado o melhor jovem jogador, portanto ficou à frente do Diogo Costa, curiosamente Diogo Costa do Porto, e do lateral Pedro Malheiro. De referir que o Gonçalo Ramos, em 16 jogos, já vai com 10 golos no total de todas as competições, sendo que para a Liga nós tem 6 golos, e foi premiado como o jovem do mês, deste mês, neste caso de setembro, salvo erro. Portanto, é sempre bom ver jogadores do Benfica reconhecidos também em termos nacionais pela sua boa atuação, é uma forma de motivar os jogadores. O City, alegadamente, está atento a António Silva, portanto o City é um clube que tem contratado jogadores ao Benfica e ao mercado português, nomeadamente Ruben Dias e Ederson, João Cancelo, Bernardo Silva, todos jogadores que atingiram grande nível no City. E, portanto, o City vê sempre o Benfica como um bom local para adquirir jogadores. E, nesse sentido, aparece o António Silva como referência, como uma das referências a ser contratadas. O António Silva tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões, um contrato até 2027, e não me parece que o negócio a ser feito seja para já. O City está atento, pode avançar, mas não me parece que seja uma coisa que seja para já. Bom, pessoal, basicamente é isto. Vamos ver se ganhamos hoje à noite contra o Porto e, em princípio, estarei cá de volta para fazer o pós-jogo. Forte abraço, fiquem bem, viva o Benfica.